Voltamos com mais um vídeo do canal Sondando a Bíblia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Hélio Santos, sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus na cidade de Viana, Maranhão, que tem como presidente da nossa igreja o pastor Pedro Aldir Damasceno, um homem versado nas Sagradas Escrituras. E a pedido do nosso irmão Luizinho, um dos cantores regionais aqui da nossa cidade, nós iremos falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Lembrando a você que a Bíblia diz aos Hebreus capítulo 10, versículo 31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Preste atenção nas 7 taças que iremos tratar nesse momento. É o último ano da grande tribulação. São os últimos juízos de Deus sobre a terra. Então convidamos você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra. Abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. As taças do Apocalipse estão contidas na 7ª trombeta, ou seja, o terceiro ai, assim como as trombetas são a manifestação do 7º selo. Aqui nas taças temos a consumação da ira divina, com o surgimento nas pessoas de feridas malignas e dolorosas. A partir de agora, os adoradores da besta e sua imagem terão de beber do cálice da cólera de Deus. A primeira praga das taças provoca tremendas feridas malignas nos homens, talvez de fundo canceroso. Isto é uma repetição, em uma escala muito maior, da praga das úlceras, a 6ª praga do Egito. Segunda taça, Apocalipse 16, 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Essa segunda praga também se assemelha às que foram derramadas sobre o Egito, quando o rio Nilo tornou-se em sangue. Aqui o próprio mar é atingido, quando nos juízos das trombetas somente 1/3 se transformou em sangue, e somente 1/3 da vida marinha pereceu. Mas nesse caso, os efeitos são de proporções maiores, pois morrem todas as criaturas que estão no mar. O fato de o mar se tornar como o sangue de um morto, imundo e coagulado, pode significar a apostasia completa e o desaparecimento da moralidade. A expressão morreu toda criatura que vivia no mar revela uma separação tão completa de Deus que não há no coração humano nenhum raio de luz, nenhum tipo de arrependimento. Usando a linguagem de Judas, versículo 13, são estrelas errantes para os quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Terceira taça, Apocalipse 16, 4 a 7. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos, dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Temos aqui algo parecido à primeira praga do Egito, que atingiu não somente o rio Nilo, mas também as fontes e os ribeiros de água, transformando em sangue. Aqui o dano será total, pois a destruição produzida será muito mais vasta. É de se admirar que algum ser humano ainda possa sobreviver a tudo isso.
O versículo 5 fala da justiça e da permanência de Deus. Deus transcende o tempo, embora também se manifeste dentro dele. Ele será sempre presente e pronto a julgar os homens segundo as suas obras. O castigo de beber sangue é uma espécie de punição de acordo com a natureza da culpa. Aquilo que a pessoa semeia, isso também colhe. A Deus pertence a recompensa e o castigo. O anjo que tem autoridade sobre as águas agora punirá os homens sedentos de sangue, dando-lhes sangue para beber. No versículo 7, as palavras provindas do altar representam o cumprimento das orações dos mártires debaixo do altar, implorando que Deus vingue seu sangue dos povos da terra, os quais os perseguiram e mataram. E agora que o julgamento divino começou a ser declarado, o altar fala: Sim, Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse 16, 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. A quarta taça tem mais ou menos o mesmo caráter da quarta trombeta. Em vez de um terço do sol ser atingido, o poder desse astro é tremendamente aumentado, gerando um calor insuportável. Há também a possibilidade da redução atmosférica protetora da nossa Terra, de tal modo que os raios solares atinjam a superfície do planeta sem o escudo protetor da atmosfera. O benfeitor da Terra, o Sol, torna-se um inimigo. Sem ele não poderia haver vida em nosso planeta. Porém, a iniquidade dos homens se tornará tão grande que a própria natureza haverá de se revoltar contra eles, prejudicando enormemente em vez de ajudá-lo. O presente versículo demonstra que a própria natureza ameaçará o homem de total extinção, cumprindo-se as palavras de Jesus em Mateus 24, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais haverá. Quinta taça, Apocalipse 16, 10 e 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Entende-se que a dor dos homens resultará das queimaduras recebidas sobre o juízo da quarta taça. Então, subitamente, o mundo será mergulhado em total escuridão. Nem mesmo esse sofrimento conseguirá conduzir as pessoas ao arrependimento. Embora, de modo geral, as taças representem as trombetas, anunciam, porém, acontecimentos diferentes em diversos aspectos. Os juízos das taças serão muito mais intensos. Temos aqui somente a repetição dos mesmos tipos de castigo em forma intensificada. Intensa angústia atingirá as pessoas, que ficarão cobertas de úlceras e chagas, ferimentos decorrentes de enfermidades e de queimaduras provocadas pelos raios solares, mas nada disso consegue levá-los ao arrependimento. Observemos que os efeitos do juízo se irão acumulando. Além de terem suas chagas e queimadura, as pessoas estarão sentadas em trevas. Suas desgraças se irão multiplicando, mas, ao invés de se arrependerem, blasfemarão o nome do próprio Deus. E aí se cumprirá o que falou o profeta Sofonias,
no capítulo 1, do versículo 14 em diante. Ele diz: está perto, o grande dia do Senhor está perto, e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Naquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruínas e destruição, dia de densas trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombetas, gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina sobre todos os moradores da terra. Sexta taça, Apocalipse 16, 12 a 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São os espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. A sexta praga secará literalmente o rio Eufrates, facilitando a passagem de tropas unidas no Oriente. Essa batalha será satanicamente inspirada, e os homens ficarão tão enlouquecidos pela influência diabólica que a raça humana andará perto da sua extinção. O poder satânico estará governando o mundo, porquanto os homens rejeitaram a Deus e abraçaram a Satanás e a besta e o falso profeta. Mas a batalha do Armagedon será a queda do sistema satânico por inteiro, em toda a face da terra. O juízo da sexta taça é uma espécie de duplicação geral do juízo da sexta trombeta, quando 200 milhões de cavaleiros satânicos haverão de invadir a terra por ordem dos 4 anjos, até então amarrados no rio Eufrates. A missão particular dessas rãs será convocar os combatentes para a batalha do Armagedon, conforme se vê em Apocalipse 16:14. Elas enlouquecerão de ira os homens, e estes, dominados pela violência, provocarão uma matança como jamais se viu antes. Satanás mostrará o que significa adorá-lo e até onde ele conduz os seus seguidores. No versículo 15, encontramos a terceira bem-aventurança do livro do Apocalipse. Aquele que conserva puro o seu caminho andará de branco com Cristo. Temos como simbolismo de vestes brancas pureza de vida e caráter, transferida para as dimensões celestiais, imortalidade obtida por meio da santidade. Quanto ao andar nu, isto aponta para a indecência e para a falta de pureza. Também indica o espírito despido, ou seja, sem aquela imortalidade que somente Cristo dá. Sétima taça, Apocalipse 16, 17 a 20. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra.
A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada uma. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. O grande terremoto abalará a estrutura antiga da terra. Ele atingirá principalmente a Babilônia espiritual, que uma boa parte dos teólogos acredita que se refere a Roma como sua representação. Alguns comentadores bíblicos entendem tratar-se aqui também de Jerusalém, em vista de Apocalipse 11:8 referir-se a ela como a grande cidade. No entanto, trata-se de eventos diferentes, de épocas diferentes, de efeitos diferentes. Apocalipse 11:13 afirma que o terremoto que abalará Jerusalém, o qual se relaciona com o juízo da 6ª trombeta e com a morte das 2 testemunhas, derrubará a 10ª parte da cidade, ao passo que o tremor de terra da 7ª taça, ele vai dividir em 3 partes a cidade, ou seja, fenderá em 3 partes a sede da grande prostituta, e porá por terra as cidades das nações, as grandes metrópoles do mundo. Então, nós acreditamos que, apesar de tudo que a humanidade tem feito contra Deus, através dos séculos, a totalidade da ira divina não será derramada de uma só vez, dando assim aos homens caídos a oportunidade do arrependimento. Isso se vê nos 7 selos, nas 7 trombetas, nas 7 taças. É descrito de forma parcial os juízos. Deus poderia de uma só vez destruir todos os seres humanos, mas ele vem tentando chamar esses seres humanos para estarem juntamente com ele, arrependidos, se voltar para Deus. O mais importante é estarmos preparados para o grande evento que vai acontecer a qualquer momento, que acreditamos que é o arrebatamento da igreja, aonde o apóstolo Paulo, ele diz: dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Precisamos estar preparados para esse grande dia, o dia do arrebatamento da igreja, para o nosso Deus te livrar da ira futura, da ira de Deus sobre os seres humanos. Se você observar todos os selos que falamos, as trombetas e as taças, se percebe uma grande devastação dos seres humanos. O mundo em trevas, o mundo sem saber o que faz, o mundo blasfemando do próprio Deus. De fato, o Apocalipse ainda vai chegar. Nós ainda não estamos vivendo o Apocalipse, apesar das dificuldades, mas acreditamos que o nosso Senhor Jesus Cristo vai tocar no teu coração, vai tocar na tua vida, e você se voltará para o nosso Deus. Um grande abraço e fique com o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite no final desse vídeo, curta o nosso vídeo, acesse o nosso canal constantemente, verifique os outros vídeos que tem de estudos, porque Deus tem uma palavra para você. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém e amém.